pessoal, estamos aqui novamente em mais um episódio do Fala Sério Podcast. Eu quero assim dar uma boa noite a todos, a nossa audiência que está aí, pedindo já de imediato que você curta, compartilhe nossos vídeos, nosso conteúdo, e assim vai nos ajudar a impulsionar nosso canal, ter mais seguidores, ok? Então conto com você, curta, compartilhe e divulgue aí para os seus amigos nas suas redes sociais. Então estamos aqui mais uma vez, mais uma noite com o Nautos, né? Olá, Nosso pessoal. co-produtor aqui. E a nossa convidada, que vem direto assim da África, Dona Nalva. Isso. Então seja muito bem-vinda, Nalva. Vamos compartilhar um pouco aqui sobre sua história, né? Hoje nós vamos falar de missões, qual você tem desenvolvido essa missão lá na África. Aí você pode se apresentar e esteja livre para a gente bater um papo aqui. Ok. Meu nome é Edinalva, sou missionária, né, como já foi falado. Hoje a gente vai falar de algo muito legal e que eu gosto muito, missões. Né? Atualmente desenvolvo um trabalho na África Ocidental, Guiné-Bissau, precisamente na cidade de Gabu, leste da Guiné-Bissau. Essa Guiné-Bissau fica mais ou menos por onde, assim, para a gente que não conhece muito a África? Vai estar fazendo divisa bem de pertinho com Senegal, com Gâmbia, né, e outros países. É África Ocidental. Você vai lá no mapa, daí você dá uma olhadinha e aí você vai encontrar Guiné-Bissau. Vai ter as Guiné, né, Guiné, Nova Guiné, Papua Guiné, mas a Guiné-Bissau na África Ocidental. Certo. Nossa primeira pergunta. Primeiro, trabalho de missões. Então, como é que você despertou inicialmente essa vontade? Ah, Deus falou com você, você já havia inspiração em alguém, por que essa vontade de ser missionário? E depois, né, outra pergunta, se especificamente a África, ou poderia ser qualquer outro país? Isso, né? Lá a gente ia dizer, vou te responder direitinho. Esse desejo começou, né, a queimar no meu coração, especificamente em 2004, quando eu estava fazendo uma das escolas de Jocum, chamada implantação de igrejas, né, liderança e implantação de igrejas. Então, já tinha duas missionárias que estavam se preparando para ir especificamente para Guiné-Bissau. Elas estavam aqui em Aracaju e eu estava em Feira de Santana. E eu ouvia falar. E certa noite, eu sonhei que eu estava em um lugar com muita gente preta. E é assim que se fala, não é negro não, é preto mesmo. Lá se fala assim mesmo. É preto. Aqui você tem que ter cuidado, não chamar de preto, aqui tem que ser negro. Não, lá não tem ainda Esse isso. negócio não. Não, é preto mesmo. Se eu chamar de negro, eu vou ofender, é preto. Certo. Então, os preto bal, preto. E eu ouvi alguém chamar o meu nome, Edinalva. Eu disse, mas quem me conhece aqui era muita gente preta. E quando eu virava, uma mão me entregava um folheto. No folheto estava escrito Gabão. O Gabão, ele é um país da África fechado ao evangelho, de língua inglesa. Eu nem sabia, bem na verdade eu nem sabia que existia Guiné-Bissau, né? Como tanta gente por aí também ainda não conhece. E quando eu pegava assim, via aquele nome Gabão, e eu acordei, eu não sei se vocês já tiveram um sonho assim, que foi uma realidade, né? E ficou em mim aquela realidade, mas o que será isso? E eu compartilhei e disse, vamos ver no mapa. Só que eu não fui ainda até o Gabão. Eu fiquei em Gabu, parece, né, os nomes. Mas eu ainda não fui até o Gabão, por ser um país de difícil acesso e também por ter me envolvido, essa é a verdade, com tanta necessidade na Guiné-Bissau. E foi assim, não senti a terra tremer, né? Saí faísca, esse negócio todo, e fui orar. E Deus começou a compartilhar. Então, eu entrei em contato com as missionárias que estavam indo para Guiné-Bissau,
e a gente começou a conversar. E elas começaram a falar da necessidade, né? A minha área de atuação mesmo de trabalho é a educação. Eu já trabalhava com educação, já era professora sem graduação. Então, fui falar com o meu pastor. Quando eu retornei do curso, passei um ano, primeiramente, trabalhando em Samaria, trabalhando na minha cidade, e depois começou. Eu digo, não, eu tenho que fazer algo para que esse chamado, se não é o Gabão, como eu pesquisei e vi que seria algo bem mais difícil, então eu poderia ir até a Guiné-Bissau e de lá, até hoje estou esperando cumprir, chegar lá, né? E eu poderia ir trabalhar. E um certo dia eu acordei assim, eu digo, eu não posso mais ficar aqui em Paulo Afonso, eu tenho que partir para fazer algo para aquilo que Deus me chamou. E aí fui até a Jocum, e na Jocum, o líder da Jocum perguntou, né? E aí, qual é a sua preparação? Eu digo, até então era magistério. Ele, que tal se você se graduar para poder ir levar algo de mais qualidade? Mas ardia em mim uma urgência, tinha que ser naquele ano. E aí não. Parei, voltei para a igreja, perguntei ao pastor, disse, mas são mais 4 anos e não sei o quê. E vocês acham que eu fui com quanto tempo cumprir esse chamado? 9 anos depois. Foram muitas batalhas, muitas lutas. Teve tempo que eu achei que eu não ia conseguir, que eu não ia chegar, né? E Deus sempre dizendo, vai sim. E aí, num determinado tempo, final de 2014, Deus falou, marque a data. E eu disse para ele, veio na minha mente, segundo semestre de 2015, porque eu precisava me organizar, né? Tudo que não é fácil, não é eu vou e já fui. 2007, eu comecei a faculdade em 2006, 2007 eu fui lá conhecer a terra, e quando eu cheguei, o povo lá já achava que eu ia para ficar. E essa era a minha vontade, mas eu não podia, eu não ia desobedecer. E fiquei, mas eu volto. Voltei em 2015. E estou lá, trabalhando com a escola. A Jocum, né, é uma missão, e a sigla quer dizer Jovens com uma Missão. Isso eu já ia fazer essa pergunta, justamente porque as pessoas aí não conhecem o que é, né, a Jocum. O que seria a Jocum? E não sei se tem alguma igreja por trás, se é um trabalho específico, se tem um CNPJ, vamos dizer assim. A Jocum, como ela existe. Né? A Jocum, né, em cada país e em cada cidade, porque geralmente é nas capitais aqui no Brasil, cada uma tem o seu CNPJ, né? As Jovens com uma Missão, é uma missão interdenominacional, né, de todas as denominações que professam o nome do Senhor Jesus. Você está lá e se não é, você é um católico, ou você é um ateu, ou qualquer uma outra coisa, mas você quer ir e lá você com certeza encontrará Jesus. Mas tem o CNPJ, é tudo registrado, né? É uma associação, no caso. É uma associação. E como é que isso funciona, né? Como que eu vou ser missionária? Lá, a minha igreja e uma parceria com amigos, com pessoas que queiram ofertar nas nossas vidas para que a gente possa desenvolver o trabalho lá. Eu estava conversando com Islânia e ela me perguntando quem que paga. Né? Nós somos voluntários. Então, isso é com a igreja, os nossos amigos, né, os nossos irmãos na fé, nos ajudando para que a gente possa permanecer no país. Né? Tem todo um custo, moradia, alimentação, a saúde.
uma série de coisas. Tudo que você precisa para viver aqui, você vai precisar para viver lá. Então não é a instituição Jocum que banca. Então, você tem que ter, vamos dizer assim, patrocinadores, pessoas que possam ofertar para você se manter naquele país. Isso mesmo. A Jocum, ela só é a porta, né, de entrada. Lá também, como aqui no Brasil, na Guiné-Bissau ainda é permitido falar do Evangelho. É um país laico, que o presidente atual, né, ele é muçulmano, e ele vem tentando tirar isso, deixar de ser um país laico para ser um país muçulmano ou um país islâmico, né, porque a maioria, o que predomina mesmo é o islamismo. Então, ele vem tentando isso. Aí a Jocum está lá na cidade de Gabo há 32 anos e trabalhamos dessa forma, tanto lá como aqui. A Jocum é uma instituição, né, interdenominacional e internacional, conhecida em todo o país. Então, você está afiliado, mas quem banca é você, o seu trabalho. Você é voluntário, né? Ela só te dá o meio de... Tá, nós temos uma base, mas tem água, luz, aluguel, né, comida. Na Guiné-Bissau a gente tem energia solar. Então a base hoje ela tem a energia solar, através daquelas placas com baterias. Energia própria, né? Não é como aqui que vai direto na rede, né? Lá é com umas baterias. E que essa energia lá nos dá o direito de acender luz, carregar o telefone e ligar um ventilador. Então, se eu quero ter mais alguma coisa, ter um tempo mais de energia dentro da minha casa, eu tenho que ter o meu próprio sistema também. E isso, o gasto é meu, né? Se eu quero ter uma geladeira, ou um liquidificador, ou um outro aparelho, então eu também tenho que ter o meu sistema. E funciona como? Né? Eu vou repetir mais uma vez, é através dos nossos relacionamentos. É uma parceria com relacionamento. Que você, a igreja, é por isso que nós andamos em outras igrejas, fazemos as nossas apresentações, desafiamos, tanto para estar em oração, como também contribuindo financeiramente. Né? Acho que eu já fui mais além. Não, pode ficar à vontade. Pode desenvolver, né? Eu tenho só uma pergunta. A senhora falou 9 anos, né, para responder essa chamada. Qual foram os maiores desafios? Renunciar à sua vida familiar, amigos? O que é que realmente o motivo? Qual foi o principal motivador, na realidade, desses 9 anos ter chegado a esses 9, né? Ter resistido, não sei se o termo é resistido, mas se levou 9 anos, a senhora pediu muita testificação, houve muito confirmação, acho que por parte da senhora, ou resistência da chamada, né? Me conta um pouquinho o que levou realmente esses 9 anos. Eu não vou dizer que foi uma resistência, né, da minha parte, porque por mim no outro dia se eu preciso fazer algo, eu ia só me informar como que eu faço para chegar a Guiné-Bissau, né, através da missão Jocum, porque eu já conhecia a Jocum. Então, houve essa barreira aí de por que você não se qualifica, né? Não está, que é o correto. Você não estuda para levar algo maior, o país precisa, né? Está em desenvolvimento. Então, o ano passado, que geralmente os anos letivos começam em um ano para terminar no outro, então 2021 e 2022 se formou a primeira turma de pedagogia no país. Né? Veja só, lá atrás eu estava me qualificando para ir para a escola lá da Jocum e trabalhar. E então não foi uma resistência minha. Veio a faculdade. Depois da faculdade eu ainda fiz uma pós-graduação em psicopedagogia. Bacana. E tudo isso aí depois disso foi começando a acrescentar. Os relacionamentos para conseguir viabilizar, né? Ver a verba, né, para mim poder ir, as passagens nunca foram baratas. E então
A igreja também não tinha aquela visão, mas a igreja chegava junto das passagens com a metade, eu tinha que... E o meu sustento lá, como seria? Então, no caso, a igreja, você fala a igreja que você congregava. A igreja que eu congrego. Né? Então, assim, a gente também ainda estava crescendo, né? E estava junto, uma coisa muito importante, né? Na oração, sustentando e tal, que até hoje continua comigo firme, mas precisávamos mais do que somente as passagens que teve. Para você ter uma ideia, um missionário solteiro teria que ter um sustento mínimo de R$ 1.500 lá naquela época. E eu só tinha R$ 600. Então, eu conversei com o líder da base de lá. Disse, tudo que eu tenho feito, corrido atrás, eu só tenho R$ 600. Ah, porque realmente, se acontecer alguma coisa com você, como é que vai ser? Eu digo, bom, quem me chamou, eu não quero ter uma fé irresponsável, né? Uma fé com razão, tá lá tudo mais. Se eu ainda tivesse olhado e esperado por esses 1.500, talvez 9 anos ainda era pouco. Então, quando já estava nos 9 anos, trabalhando, saí da missão, fui ensinar para ganhar dinheiro, e o dinheiro não rendia. Eu digo, sabe de uma coisa? Vamos lá, Deus, eu preciso que você me diga. E aí, ele disse, marque a data. E eu marquei e fui com os 600. Né? E naquela certeza, não, e foi, aumentou, e até hoje, assim, eu pagava 300 para água, luz, essas coisas assim, né? Telefone para comunicar com o povo aqui. Hoje lá tem internet, a gente tem o WhatsApp e tudo. Bacana. E naquela época era só ligação e era caríssimo, então, graças a Deus, né, tudo foi acrescentando. E o Senhor, Ele sustentou e continua, né? Hoje o sustento é mais um pouco. Precisamos sempre de ter mais pessoas juntos conosco, porque assim, quando você tem um entendimento que o que chega para você, né, em termos financeiros, você não é o fim, só para você. Então, tem pessoas que ainda ajudam, paga escola de menino, né, das crianças lá que os pais realmente não têm como mesmo, e a gente vai indo. Então, não foi bem, foi um conjunto de coisas. Tá, então, o que eu entendi é que essa chamada dos 9 anos foi uma preparação, onde a senhora se capacitou, fez todo um roteiro de estudo, então foi o suficiente para se preparar para se projetar naquele país. Exatamente, um tempo de preparação, tanto de estudo, como um tempo mesmo de, vamos dizer, de aumentar a fé, de saber que Deus, Ele ia prover. Em algum momento a senhora duvidou nesses 9 anos? Teve um momento que eu duvidei sim, até porque a igreja também já estava desacreditando. Era o que eu olhava e pensava assim, já não estão acreditando que eu vou, e aí? E nesse desacreditar, aqui em Aracaju mesmo, eu fui fazer um trabalho num asilo, e chegando lá, eu estava bem nesses dias de estar questionando, e aí, Deus? Eu não vou? Como é que vai ser? E quando eu entrei lá no asilo, eu estava perto de uma missionária que ela toca e canta, e veio uma senhora e ficou do meu lado o tempo todo. E aí eu dizia, deve ser por causa do violão, né? Eu vou sair de perto de você, Bela, para você tocar direitinho, e para onde eu ia, a mulher me acompanhava. Quando terminou aquele tempo ali de louvor, aí a gente ia conversar com eles, orar por eles, e eu chamei Bela, que a mulher estava sempre perto de mim, eu disse, vamos conversar aqui com ela. Né, para mim não conversar com ela sozinha. Aí, podemos orar por ela, senhora? E ela foi e disse, me leve para a sua casa? Eu disse, mas eu não tenho nem casa. Como que eu vou levar você para a minha casa? Você nem sabe. Ela disse, eu sei. A sua casa
é na África. Aí eu disse, é? Ela disse, e quem disse a você que você não vai? Você vai sim. Essa mulher, ela disse depois que ela foi parar ali no asilo, porque ela se desviou dos caminhos do Senhor, e aí uma série de coisas lá, e a família dela botou ela lá. Então, assim, é Deus falando com uma pessoa que eu nem sabia. Ela disse, mas você conversou com a mulher? Eu digo, imagina. Ela disse, você vai sim. É Deus que está dizendo. Eu digo, ok. E dali Deus disse, marque o dia. Eu disse, segundo semestre, só não disse bem a data para ele, mas as coisas foram acontecendo. O dinheiro da passagem, né? Tudo para que eu pudesse chegar. Aí você pergunta, isso já tem quanto tempo? Daquele dia, eu cheguei dia 10 de julho de 2015, lá na Guiné-Bissau. Fez 7 anos agora. É que eu estou lá. Então, nesses 7 anos de trabalho, de muito prazer, as coisas que são ruins, assim, que vêm para lhe tirar a paz, são poucas, porque é mais prazeroso você estar ali trabalhando, ajudando, né? A gente trabalha com a escola. Algumas pessoas perguntam, mas o que tem evangelismo com a escola? Mas o que tem a igreja com a escola? Tudo. Então, essa aí que eu ia lhe perguntar agora, justamente. Porque até então a gente imagina o seguinte, que você vai, missões, então você vai lá para pregar. Apesar do país, né, ter a questão da religião oficial. Então, na verdade, tem toda uma preparação que você vai lá, na verdade, com a profissão, como professora. E aí você aproveita essa situação e aí começa a pregar para essas crianças, para essas mães. Na verdade, você vai como professora. Como professora. E a Jocum, ela tem uma escola, né? São 2 escolas, uma na cidade, uma bem no interior, que agora no final eu estou trabalhando lá, né? E a Jocum, a escola é conhecida como uma das melhores. Os nossos alunos, a maioria, são muçulmanos. Eu esqueci agora a porcentagem. Agora, você imagina, 900 alunos eu tinha. Eu coordenei o período do ano 2020, 2022, eram 950 alunos, né, na escola. São 950 famílias. Alguns têm 2, 3, 4 meninos na escola. Mas você falar de Jesus todos os dias. A nossa escola, eles sabem que é uma escola cristã, mas eles colocam os filhos para estudar porque é a melhor escola. E comprometimento, né? As outras escolas não tem banco para sentar, a criança leva o banco, a criança é no chão, batida, esse negócio todo. A estrutura, né? E o comprometimento dos professores é quase nenhum. Eles vão quando eles querem, até porque eles não têm... As escolas do governo, eles vivem muito mais em greve do que funcionando. Então, todo mundo quer estudar lá. A escola Jocum, ela cobra uma taxa, sim, irrisória. Né? Vai depender R$20 para você estudar, né, por mês, que lá é 2 mil francos. Então, é um valor pouco para eles lá também, que dá para pagar. Aqueles que não têm como pagar de jeito nenhum, a gente arruma parceiros para eles, né, para que eles possam estar na escola, para continuar, para dar continuidade aos seus estudos, ou então estão entrando. Né? Os professores são todos crentes. Ele tem que congregar em uma igreja protestante para poder ensinar. Nosso currículo é totalmente cristão. Os pais sabem disso, as criancinhas são ensinadas na hora da história de Jesus, fechar os ouvidos. Mas eles não conseguem todos os dias estarem com os ouvidos fechados, porque tem outras crianças que se interessam. O professor, ele tem que ter uma dinâmica de contar essa história bíblica,
né, para que a criança ela cria essa expectativa. E com isso, eles passam a conhecer quem é Jesus e chegam nas suas casas e dizem, e esse Jesus? Algumas mães vêm perguntar, quem é esse Jesus? Que vocês falam para os nossos filhos. É porque Jesus é apenas um profeta, foi um homem, mas o que eles, no islamismo, né, quem é Maomé, né? Maomé, isso. Ele que é o profeta maior, ele que teve a revelação, esse negócio todo. Então, e o cristianismo vem desmistificando tudo isso aí. Então, as crianças passam a aprender e passam a falar para seus pais. Nunca quiseram tirar a criança da escola por conta disso, porque eles assinam um termo, nós somos uma escola cristã, né? Há 32 anos, quando chegou lá, as missionárias chegaram, que abriram, começaram a falar numa casinha ainda pequena, tal, para as crianças, começaram a ensinar. E essas crianças começaram a aprender e a ler. O presidente da Guiné-Bissau foi até Gabo saber que escola era essa. Que as crianças, porque criancinha, 3, 4, 5 anos, 7, não existe, não é ninguém. E essas crianças, elas aprendiam a ler. Elas falavam desse Jesus, mas elas aprendiam a ler. Então, o que é que eles dizem? Você vai lá e aprende só o que o branco tem para te dar. Nada de Jesus. Não queira o Deus dos brancos, mas queira o que o branco tem para te dar. E o que nós temos para dar? Jesus. Eles se enganam, né? Porque você pode dar 1 quilo de arroz, uma lata de sardinha, um óleo. Mas antes disso vem Jesus. Com isso nós temos, enquanto criancinha ela não sai da casa, porque ela não tem como viver. Porque se converte é botado de casa para fora. E então, quando eles estão na adolescência, eles podem sair, que é o que tem muitos, né? Eles saem, vão trabalhar para eles se sustentarem e saem de dentro da casa porque ele entendeu que ele precisa de Jesus. E tem tudo a ver, é um campo, é a porta aberta para que você possa falar de Jesus. A gente às vezes sai de casa em casa, né, para fazer o evangelismo, para falar. Esse tempo agora, o que está acontecendo? A Jocum está com um propósito de uma Bíblia em cada casa. Aí você vai dizer, mas como na Guiné-Bissau uma Bíblia em cada casa? Ela está sendo colocada num cartão de memória, na língua fula, crioulo, mandinca e manjaco, que são as mais faladas. Então, eles têm o telefone que pega chip não, é um cartão de memória. Esse cartão, ele é lacrado, você só pode copiar, mas não pode apagar o que está nele. Então, a Jocum, junto com o pessoal dos Estados Unidos, eles enviaram as máquinas para gravar, porque já tem o Novo Testamento, em crioulo tem a Bíblia toda, o Novo e o Antigo Testamento, né, já na língua deles, e o filme Jesus. Vai tudo dentro desse cartão. Então, está sendo assim, é algo que aí está seguindo, começou um teste nas ilhas, né, do arquipélago de Jagós, e eles aceitaram, todo mundo queria, porque eles não têm nada. Então, isso é explicado para eles o que é o filme Jesus, tem a Bíblia, né, na língua deles, o filme também, e aí eles aceitam. Mas para chegar até essa distribuição, se passa pelo chefe do lugar, né, da tabanca, e ele vai permitir ou não. Está sendo aceito. Aí é monitorado como? Para saber quem recebeu. Eles têm lá um aplicativo, que em cada casa que você vai, pronto, eu sou uma missionária, eu vou cadastrar, e quando eu entregar, eu vou marcar, né, vocês entendem dessa historinha direitinho, que
que lá já recebeu. Sim. Então, está sendo bem aceito. E geralmente tem uma igreja. Se alguém se converter, ele vai procurar a igreja. Geralmente as conversões lá são assim. Tem o culto, ninguém faz apelo. Quando termina o culto, eu quero me converter, eu vou lá procurar o pastor e vou dizer, eu quero esse Jesus e eu quero fazer parte da sua igreja. Então, essa era a pergunta que eu ia fazer. Então, lá existe igreja. Existe. Né? Você tem a escola, Sim. que é o Jocum, e tem a igreja. Que não é da Jocum, que não é Jocum. A Jocum, ela evangeliza e essas pessoas encaminha. A primeira igreja lá foi aberta lá em Gabo, através disso. A Jocum fazendo um trabalho evangelístico e nasceu a igreja, né? Tem um pastor, o pastor Fona, que ele ainda hoje é o pastor principal da igreja. Ele disse, não, na minha casa eu posso começar uma igreja. Lá eles não precisam passar por um curso de teologia. Apesar de que o pastor Fona, depois, quando as coisas evoluíram, ele passou por um curso. Então, primeira igreja evangélica de Gabo. Aí de lá já abriram uma na capital. Em Gabo tem uma assembleia, tem uma presbiteriana, tem a igreja evangélica de Gabo, que é a qual eu congrego quando estou lá. Então o governo ele permite, mesmo que por ser teoricamente oficial o islamismo, mas o presidente ainda permite você ter... A gente não sabe até quando. As escolas já começaram. Eu faço parte também de um grupo que tem lá, que começou aqui no Brasil, né? A ESEP, não sei se vocês já ouviram falar, que eles trabalham com escolas cristãs, né? Eles têm um currículo muito bom, então estão há 5 anos lá. E tem 40 escolas evangélicas coligadas a isso. Eu creio que existe mais de 40 escolas evangélicas, mas cadastrada na Guiné-Bissau tem 40. A 41 escola foi barrada, porque eles disseram, chega de crente, chega de protestante, de escola protestante, nós não queremos mais. Mesmo sendo um benefício para... Não queremos mais, porque o foco é o islamismo. Né? Eles têm escolas alcorâmicas, onde as crianças aprendem o Alcorão e tudo em árabe. Então, mesmo sendo um benefício para o país deles, ele agora não dá mais aval para que a escola funcione, a escola evangélica. Então, aí a pessoa continua, você não vai ser... que as coisas de Deus são organizadas, né? Você vai continuar trabalhando em ilegalidade e eles descobrirem e ganhar dinheiro em cima de você. Né? Porque eles vão estar lá, não. Então, assim, hoje é uma porta. Né? Deus deu essa estratégia de ir e abrir uma escola. Esse ano tem mais de 1.000 alunos, que o ano letivo começa de outubro a junho. Né? O ano letivo 2022-2023, que vai terminar agora em junho, a escola da cidade está com 1.000 alunos. A escola de lá da Tabanca está com 160 alunos. Que o ano letivo 2021-2022 nós tínhamos 130. Então, assim, está indo, está crescendo. E eles estão entendendo que os filhos precisam estudar. Antes as mulheres não se formavam. Né? Quando chegava, que lá só tem até o ensino médio, então quando chegava no 13º ano, tinha 5 alunos, 4 homens, uma mulher. O ano letivo 2021-2022, nós tivemos uma turma de formandos de 32 alunos. Então, houve uma evolução grande. A maioria, mulheres, meninas, que não foram dadas em casamento e terminaram seus estudos. Porque os pais acreditaram que elas podem ir estudar e ter medicina, né, na capital.
tem direito e tantas outras coisas que estão chegando. E elas vão se formar e vão ganhar dinheiro, e esse dinheiro vai ser revertido na família. Se eles dão elas em casamento, muito cedo elas não vão ganhar dinheiro, e se elas ganharem, se o homem delas deixarem elas se formarem, o dinheiro vai ser para onde? Para lá para casa deles. Não vão ajudar os pais. Então, os pais estão entendendo, as meninas não estão indo casar mais tão cedo. Essas que moram na cidade. Lá na Tabanca, a gente teve uma que só fez até o 5º ano, e o pai veio dizer, ela está prometida para casamento, e geralmente é com um homem bem mais velho do que ela. Então, ela ia terminar o ano dela ali. Não ia mais além. Questão de perseguição. A senhora falou de um país, né, que tem totalmente, não tem um cristianismo como principal religião, e sendo uma escola nesse ambiente, teve algum relato, né, de perseguição mesmo? Hoje eu entendo que já está aceito, né, pelo país, pela liderança daquele estado. Mas teve algum registro durante o tempo que a senhora está lá de perseguição, de ameaça a fechar, de autoridades querer fechar a escola e proibir? Sempre, né? Porque eles vão bem caladinhos. Então, com a escola, eles vão atrás, ameaçando. Uma coisa que para nós não é muito, né? Era pouco. É a farda. Então, a escola Jocum tinha uma farda diferente das fardas das escolas municipais. Então, eles foram atrás. E tem que ser uma farda, todo mundo vai usar a mesma farda, e a escola Jocum, mesmo sendo uma escola particular, ela teria que ir, senão ela seria fechada. E essa farda, os pais compram diretamente do governo, num preço absurdo, que vai um ano de escola de menina, ele vai ter que pagar naquelas, porque não vai usar só uma, 2. Então, eles foram e ameaçaram o quê? Se não entrasse, porque eles vão pegando por essas coisas aí. Não vem diretamente a você na escola cristã, a gente vai te botar para fora, porque tem Está seguindo as normas, né? tem a legalidade de que o país é laico, eu posso falar. Se ele não quer ouvir, né, que a rejeição vem nisso. Você vai falar, é protestante, vai falar de Jesus. Não. Mas assim, nessas coisas pequenas, várias vezes, o Ministério da Educação, junto com vem para fechar a escola. Mas por quê? Por conta disso aqui. Não, mas isso aqui está legal. Não, não está. E vai... Mas nunca conseguiram fechar. Em tempo integral a escola? Tem. Manhã, turno da manhã e tarde, com alimentação. Com alimentação. Existe uma ONG lá, não faz parte do governo, chamada PAN, que eles fornecem a merenda. É o arroz, a sardinha e o óleo para a escola. Né? A escola é cadastrada, então a escola de lá da cidade, de Gabo, ela tem esse registro lá, e a gente tenta colocar a escola de lá do interior, né, de lá da Tabanca, mas eles não aceitam que entre junto e nem separado, porque eu digo, mas lá é a escola Jocum também. Então, essas crianças de lá da cidade, né, elas recebem todo trimestre eles trazem o arroz, às vezes demora para chegar, mas ele chega. Que é o arroz, a sardinha, o óleo. Esse é o lanche de todos os dias. E no tempo da mandioca, da batata, aí eles levam. E quanto a costumes, né? Então, tem vários alunos, várias idades, tem vestimentas específicas que os alunos vão. Como é que é os costumes e a cultura ali dos alunos? Como é que se adapta a lecionar num país cheio de cultura tão forte assim? Bom, como os nossos professores hoje, todos eles são nacionais, né, são guineenses, dirigidos por a direção da escola,
sempre será do missionário, porque quando não há essa presença, mesmo os professores sendo protestantes, eles tiram Jesus do centro, porque eles têm medo, né, da repressão. Aí a farda, né? Eles vão, hoje a farda está sendo uma só para todo o país. Então toda a escola só muda a marca, né? De lá da escola. De cada escola tem seu véu, não tem brasão. nada, né? Ó. Mas não é aquele... Chapéu. Não, véu não, né? Acho que Islã, né? Aquele Tuca, uns vão chamar de kippá, outros vão Kippá, chamar de kippá. chapéuzinho, outros vão chamar... Sempre, em cada lugar tem. Mas para lá eles chamam a kippá, não. Uhum. Mas se o aluno... Porque geralmente quem vai usar isso são os homens mais velhos. São os homens grandes que vai estar usando a kippá. Mas sempre que tem festa na escola, então eles botam a sua melhor roupa, né? Que é aqueles camisão, com aquelas calças. A escola não tem nenhum problema com isso aí da cultura deles, que não afeta, então. Mas uma coisa que é usado na Guiné-Bissau é o professor bater no aluno. Né? Faz parte da cultura. Então, a escola Jocum, a gente luta para que isso não aconteça. Muitos pais tiram os filhos da escola lá, da escola Jocum, porque a escola Jocum não permite que o professor bata no aluno. Nossa, aqui é tão diferente. Aqui, Aqui você não pode encostar o dedo. Na minha época, ainda aqui, eu ainda apanhava, professora Leda. É porque tem muito tempo, né, você, né? Lembra, não? Oi. Você não é mais velho do que eu. viu? 20 anos. Tinha professor de geografia, apanhava mesmo. Arrumava Cascudo, o meu apagador, né? um apagador. De longe, assim, acertava. Tomava um cascudo. Então lá pode bater, mas assim, é uma agressão forte ou é um beliscão? Com tudo. É uma varinha, Meu Deus. vai lá, pega a vara, e o próprio aluno vai lá no mato, pega a vara. E Aí pega o pro aluno professor, que- se o professor não quiser, ele manda para o outro aluno, bate. É soltar, e aí, professor, os pais, eles dizem, eles dão toda a autoridade para o professor. Nossa, bem diferente a cultura, né? Se eles... Gostei. Aqui no Brasil, o professor ia em cana. Aí pronto, aí a gente luta contra isso, você não precisa aprender apanhando. O professor não precisa impor a sua autoridade dentro da sua sala com uma vara na mão. Então, isso a gente vai trabalhando, hoje o nosso quadro de professor, mas isso não quer dizer que de vez em quando eles batem, não, tá? De vez em quando a gente está lá passando na sala, vê um aluno um pouco tanto estranho, o que aconteceu? Eles não querem falar. Mas o que se leva a acreditar que o professor tem que bater é para fixar o conhecimento? O que sustenta essa crença lá? A autoridade. A autoridade, né? Você não quer aprender para eles, não é como nós aqui, que a criança tem deficiência de aprendizagem, não. É preguiçoso, não quer nada, então cai na madeira lá com a respeitar a professora. autoridade. Então não é nem por questão de obediência, por exemplo, ou melhor, de não se comportar. É porque não aprende mesmo. Por exemplo, deu lá uma tarefa. A professora não entendia. Tome. É assim, é? Entende? Aí não tem nada a ver Esse- mesmo, não. A sala tem que estar todo mundo quietinho, um silêncio de meio. Que escola é essa, gente? Porque nesse menino não faz barulho, você quer demais, você tem que ter preocupação. Esses barulhos demais você também tem que ter. Né? Tá em sala, tá procurando. E professor, teve a professora lá de inglês, né? Com todo assim, que é esse cuidado que a gente tem, porque a gente acredita que não é batendo. Então, você quer ensinar seu filho na pancada, é lá na sua casa. Não é o professor que tem que bater, porque para eles, o professor é o segundo pai. Uhum. Eles ainda têm isso. Você fala com um aluno, ele baixa a cabeça e não te responde nada. Nada. Ele pode estar morrendo. Tipo Então, militar, né? Uma escola pior do que militar. Ele né? espera que você bata nele. Então, isso não acontece na escola Jocum, e isso tem que ser também, é um negócio meio sério, para que não se torne com uma escola brasileira. Sim. Nunca tinha acontecido na vida de um aluno estirar a língua para um professor. E isso aconteceu. Aí uma curiosidade, a senhora falou que lá está com internet, né?
esses alunos têm acesso à internet, um TikTok, a Vixe, dancinha, acho que ninguém sabe ainda. Instagram, Instagram. YouTube. Quem que tem acesso a esses telefones? Os filhos dos pais que trabalham no governo, que tem um cargo bom e que tem condições de dar um telefone. A maioria dos telefones ainda é um Antigo, né? ligue, como é? Só para receber coisa. Internet é algo caro que menino não tem acesso para estar com dinheiro para botar internet no telefone. Né? Então, assim, numa sala de 5º ano, uma única menina tinha um telefone. Mas um telefone que não se botava internet porque ela não tem dinheiro. Então, pega os cartõezinhos de memória, né, tudo. Não é essa facilidade que nossos jovens, nossas crianças têm um telefone Sim. de última geração, não é assim? Uhum. Não. Criancinha, chorou, toma meu celular. Ih, não existe isso. Tem que dar o celular para ele poder ficar quieto. Não. Tem que dar a vara nele que ele fica quieto. É assim, não tem esse acesso ainda para eles de internet, dessas coisas todas. Você vê, lá na escola do interior, a gente falando, né, sobre a guerra que está acontecendo. Muitos escutam rádio. A Globo ainda não chegou lá. Eita, Não Isso tem é bom. tá canal perdendo muita coisa, não. Isso é bom, né? Não tem canal de televisão, o que eles assistem muito é o Cidade Alerta, na casa que tem, que isso é casa de rico, também por conta da energia, e algum lugar que eles abrem, tipo um cinemazinho, né? Tá lá a televisão, eles vão para lá assistir, paga para assistir. E que são notícias bem Entendi. atrasadas. Então, assim, não há essa facilidade. Tem internet. Não é a melhor, mas não é a pior. Certo? Mas não é que todo mundo tem acesso como nós temos aqui. Sal mesmo não tem indústria, né? Eles têm uma indústria agora de suco de caju. Eles vivem da agricultura, da pesca, mas o forte é a exportação de castanha de caju. De caju? Então, eles entenderam isso e todo mundo tem horta de caju. E manga. É manga, é mango. Então, mango e caju, manga deles. Tem muito. Então, quando chega o tempo da colheita, que já vai ser mais ou menos entre junho, julho, que os cajuzinhos vêm. Aí, a polpa do caju é jogada, mas a castanha é que é o que vai ser vendido, comercializado, né? Então, a maioria das crianças saem também da escola para poder ajudar a catar as castanhas que caem, né? E aí tem a exportação. Então, há uma comercialização, o governo é quem dá o preço, é quem regulamenta tudo isso. O pequeno produtor geralmente vai sofrer. E a polpa do caju, alguns fazem vinho e tem agora uma fábrica de suco na capital. Que eu saiba, essa é a primeira fábrica. Então, o comércio, ele é dominado, vamos dizer assim, quem predomina lá na coisa são os mauritanianos e os chineses. O comércio maior é com eles. Geralmente o guineense é empregado. Tem muitos que estão crescendo, né? Coisa mais. O comércio é dominado mais pelos chineses e esses mauritanianos. Há uma negociação entre a China e a Guiné-Bissau no mar, né? A metade lá eles vão negociando alguma coisa e tanto da parte do mar, a pesca vai para a China. Então, está indo cada vez mais, daqui a pouco vai estar a China dominando. Mas
a economia do país é baseada nisso aí. Hoje a gente vê, eu fico olhando na capital, quando a gente vai lá, tantos hotéis, eu digo, mas o que esse povo tanto vem fazer aqui? Mas a gente sabe que há uma riqueza muito grande, né? Lá, então, o povo é interessado, mas é tudo centrado no governo. Então lá não tem empresas livres, ou seja, eu chego lá, abro uma empresa, então eu faço livre comércio. Não. No caso, como você falou aí das castanhas, esse pequeno produtor vende para o governo e o governo é que revende para outros países. Aí já vem outros atravessadores chegando, eu vou comprar de você e eu já vou negociar lá. Mas aí quem determina o valor de tanto, um saco de castanha vai custar R$10. É o governo que diz quanto vai estar lá. Então, tudo passa por eles. E o livre comércio, eu não sei como está funcionando bem, mas assim, geralmente as lojas que eu vejo lá são chineses e os mauritanianos. Chinês tem tudo, né? E esses mauritanianos são de onde? São da Mauritânia. Ah, mauritânios. Um país. Um Não país. sei nem o que é. É um Não. país. É um país totalmente muçulmano. A ideia deles entrarem, né, em um país é exatamente isso, fazer discípulos para o islamismo. Então, eles são no comércio e vão indo, e vão se expandindo. Né? E aí tudo vem de fora. Então, lá não tem indústria de tecido, desse, daquele, tudo é importado, né? Tudo vai para lá, tudo que você quiser, que você vê por ali, aí vem da Europa, vem da China, vem desses países, tudo, você compra, tá lá, é que eles vão trazendo. A Guiné-Bissau, até então, não tem fábricas, né? Não tem indústria de nada, já é diferente de Dakar, que Dakar tem indústria de automóveis, tem tantas outras coisas, né? Desenvolveu. A Guiné-Bissau está caminhando. Depois da guerra, eles estão desenvolvendo aos pouquinhos. Está indo. Então, no caso aí, e esse produto que é importado, né? Da China, desses mauritanos, quem também revende para a população é o governo. Eles próprios, né? Que abrem lá Certo. os seus comércios. Os comércios têm. Hoje já tem um supermercado, porque antes os mercadinhos eram tudo pequenininho, mas antes de eu vir abrir um supermercado na capital com produtos importados do Brasil. Então, há muitos brasileiros por lá. Eu não sei quem é o dono, se ele é brasileiro, quem é a pessoa, ninguém falou nada. Não, eu só ouvi o comentário. Tem as coisas que você tem aqui no Brasil, tem lá. Agora, tudo no preço lá em cima, né? E na área do comércio, você só precisa, né, como todo lugar, pedir uma autorização para você funcionar. Mas eu vou me inteirar disso aí direitinho, porque tem uma amiga minha que ela estava comentando que ela vai abrir uma loja lá. Então, como é que ela vai fazer, quais são os procedimentos, se é fácil de entrar e você explorar o comércio, você vender, como é que fica. E lá em relação a essa população, colocando assim em porcentagem, existem pessoas ricas, fora essas pessoas envolvidas no governo. Né? Fora o governo. O governo sempre vai sugar, né? Uhum. Mas tirando esse pessoal do governo, em relação à renda, existem pessoas ricas lá, que sejam de lá mesmo. Existem pessoas ricas, ou são pessoas que vêm de fora, que ficam lá. Existe. E a maioria, como é essa porcentagem? Sei lá, 80% são pobres, miseráveis, como é que funciona assim? Lá não tem como nós temos aqui, né? Classe média, classe baixa. Ou tu é rico ou tu é pobre.
Ou então tu é pobre, pobre, né? Aquele que não tem nada. Ou pobre de maré, né? Ou tu é rico ou tu é pobre. Você não tem. Então, geralmente, são as pessoas, são os guineenses mesmo que estudaram, estão infiltrados, trabalhando para o governo, né? Nas secretarias de educação, de saúde, do trabalho. Então, essas são as pessoas ricas de lá. Essas são as pessoas Estão que têm envolvidas com o posse. governo. As outras pessoas, elas geralmente estão trabalhando para um desses chineses ou mauritanianos. São pessoas, mas não existe aquele. Eu sou classe média alta, classe média baixa, não. Eu sou pobre, eu tenho o arroz para comer agora de 3 horas da tarde, eu só vou comer amanhã de 3 horas da tarde, porque é isso aqui que a gente pode comer. Né? Eu tenho uma casa que a maioria das casas não é como nós, que tem tanta coisa dentro da casa, ou tem só a cama lá dentro. Tem um fogão que geralmente tudo cozinhado lá, tudo é feito fora da casa, só para dormir que é dentro da casa. Então, assim, são pessoas que ou têm ou não têm. Se você não come, no caso, uma refeição, é praticamente miserável, né? Considerado pessoas miseráveis. Uma refeição por dia. E aí, quem tem muitos filhos na casa, que vai colocar aquele arroz, aí vai comer geralmente às 3 horas da tarde. Se eu tenho mais, quando for umas 8, 9 horas da noite, a gente come o restante. Aí quem tem condições de fazer as 3 refeições, de manhã, né, fazer o mata-bicho, vai ou com arroz mesmo, ou com pão, com ovo, com pão com manteiga, com alguma coisa, vai tirar o de jejum, né? E lá mais tarde vai ter o almoço. Aquele que pode vai ter o pequeno almoço, que é o café da manhã com mais alguma coisa. E o que não pode. Então, vai nisso aí. O rico e no pobre. Eu? Eu não entendi. Se intrometer no negócio. Pra você perguntar. Pode bater na câmera ali? Aí eu Você fui- bota no celular. Você fala mais alto. Você pergunta, só que você fala um tom mais alto. Dá pra sair aqui. Tá. Olha, tá saindo aqui? Perfeito. Tava saindo, né? Agora falando em alimentação e restrição, né? A senhora voltando para o Brasil, o que é que dá mais saudade? De tudo. Aí vale a pena salientar, né? Que nesses 7 anos, agora 1 ano e pouquinho, eu casei. A gente vai chegar lá. Ainda né? vai chegar lá, então vai tá. chegar Não lá. vou falar, Mas, não, assim, vou deixar. falando da vida amorosa, mas assim, alimentação, luxo. A senhora antes de ir para lá, como é que era, né? Uma pessoa de classe média, uma pessoa bem rica, Uau. passando por um processo realmente de uma Entendi. privação, né? Tem toda uma questão socioeconômica lá. Voltando para o Brasil, essas vindas para cá, aproveita bastante o momento. Geralmente é a comida, né? A gente come bastante, eu engordei mais do que o que já devia. E já tenho que começar a entrar no processo para ir baixando. Então, assim, coisas que a gente... que é tão comum aqui para nós, lá não tem de jeito nenhum. O feijão é muito caro, tudo é importado, né? E essas outras coisas é tudo muito ruim. O Brasil é muito bom na comida. Afinal, aí o pessoal lá me diz, não, mas o que vem de lá, das Arábias, é muito gostoso. É porque vocês não conhecem o que é produzido no Brasil. Você não conhece o chocolate do Brasil, porque lá é só banha. Então, assim, essas coisas, eu acho que mais a comida. E que, nesse tempo também, eu já aprendi assim, eu amo comer arroz. Geralmente, a nossa, né, a comida lá é servida, tem muita gente para comer numa casa guineense, numa bacia. Então, cada um vai ter, geralmente são 5 pessoas em cada bacia. Tá aqui a bacia aqui no meio. Você tem aqui o seu lado, aqui é o meu, aqui é o dele, e eu não vou invadir o seu, nem você o meu, né? A gente vai comer ali. Então, geralmente é arroz,
ou frango, ou peixe, ou uma outra carne lá, ou de vaca, sei lá, que mataram, ou um macaco, ou qualquer coisa assim, vai estar lá no meio e todo mundo vai comer. Quando você chegar aqui, você tem um choque cultural reverso. Você vai numa casa, tem tanta comida numa mesa, que eu olho assim, eu digo, mas para que tem macarrão, arroz, feijão, carne de não sei o quê, Três tipos de carne. Eu olho assim, eu digo, meu Deus, muita comida, por que que o povo... A gente faz muita comida numa hora só, né? Quando você vai, está lá, tem uma casa daquele que é pobre, está lá o arroz, elas usam muito folhas ricas em cálcio, em não sei o quê, em ferro, e faz aquele caldo, tipo um caldo verde, com aquelas folhas, põe lá em cima. Tem o quiabo, que elas fazem um negócio batido, fica aquela com limão e uma outra plantinha que tem lá, que aqui o nome é moringa, lá é nenebadade, que é muito bom em ferro. E dá só aquilo ali, sem carne. Só o arroz e o molho. Todo mundo come feliz. Então, do mesmo jeito é na minha casa. A gente só come o arroz com a carne que tiver. Eu não faço mais um macarrão, arroz, farofa. A não ser que eu tenha convidado. E que a gente tem, aí eu te convido, tu traz o que tu tem na tua casa, você isso. Se aquele a gente faz uma mesa brasileira, com muita comida. Se não, é só isso aí. Então, quando a gente chega aqui, que a gente vê o feijão verde, vê carne de sol, vê não sei o quê, vê não sei o que, você quer comer tudo. Né? Você tá aí. É uma mesa, mas geralmente lá é assim. Quando eu estava para ir, a primeira vez, um pastor, eu fui na escola bíblica, em uma igreja aqui em Aracaju, e ele disse, a gente vai fazer umas perguntas para você. Ele perguntou se eu não tinha medo de morrer de malária. Né? E eu disse a ele, mas aqui tem a dengue, não é isso? Agora tem a chikungunya. Então, se eu tiver medo de morrer lá de malária, eu tenho medo de morrer aqui também, de uma dengue, de uma outra coisa qualquer. E até então ainda não tinha passado pela minha cabeça. Eu vou, mas e se eu morrer? E se eu morrer? Eu já assinei um termo. Se isso vier a acontecer comigo lá, o meu corpo não vai vir para o Brasil. Isso custa muito caro. Eu já disse para a minha família, se vocês vão pagar para me trazer, então manda o dinheiro e para as pessoas que estão lá, por missionário lá, se manterem. Porque só para me trazer e enterrar, eu me enterro lá. Né? E hoje a gente já tem um cemitério. Né? Você vê, a gente começa numa coisa e vai para outra. Agora a gente já vai chegar no cemitério. Porque antes o cristão não tinha cemitério, só os muçulmanos. E cristão não é enterrado. O cristão, nem protestante, nem católico. Certo? Não é enterrado lá no terreno dos muçulmanos. Então, e tem outras pessoas também que não fazem parte dele, né? Que nem são católicos, nem protestantes, mas são animistas. Então, eles também não poderiam ser enterrados. A primeira igreja evangélica lutou e conseguiu um terreno, ia comprar. De tanto pelejar com a prefeitura, eles não liberavam. Quando fechou o negócio com a pessoa lá, no outro dia, a prefeitura liberou o terreno. Aí desfizeram o negócio. E hoje nós temos um cemitério. Então, as pessoas que morriam, elas eram enterradas no seu quintal, e isso não é bom. Né? Também é essa outra conscientização que está acontecendo lá. Sair isso da mente. Você não deve enterrar no seu quintal. Mas sim levar para lá, para o cemitério agora. Então, mas eu não questionei nenhum tempo. E eu nunca tive sequer uma malária. Né? Durante esse tempo que eu estou lá, graças a Deus. Mas eu já tive dengue. Foi o que eu disse para ele, eu não morri, então
acho que a malária só tem algumas coisas a mais, mas tudo bem. Eu não questionei nem um minuto o que eu ia deixar, né? Como foi a sua pergunta. Eu venho de uma família classe média, sei lá, baixa. Meu pai a gente sempre teve o que comer, sempre teve brinquedos, né? Quando criança. Então, cresci nisso. Nunca faltava nada, estava lá. Quando me entendi de gente, como dizia minha mãe, fui trabalhar. Depois, na minha fase adulta, tive um encontro com Jesus. Eu digo, foi um pouco tarde, eu dei um trabalho, né? Porque eu já não fui tão nova. Gostaria de ter feito isso se pudesse voltar. Então, assim, é um choque você olhar assim, você dizer o que nós temos para comer é isso aqui, mas tudo bem, eu tinha consciência da realidade, né? Lembra que eu fui lá em 2007 conhecer, e em 2007 era muito mais difícil do que agora. Em 2007 não existia banco em toda a Guiné-Bissau. Se você queria fazer alguma transação, receber seu dinheiro, você tinha que ir para Dakar, levava os cartões, sujeito a ser roubado, a polícia no percurso extorquia dinheiro, sabe aquele negócio todo. Então, um só que ia porque os outros não tinham para ir todo mundo, era caro para então juntava todo mundo, pagava o dinheiro, cada mês ia lá para tirar o dinheiro e trazer para todo mundo. Você tinha que ter a certeza de quanto tinha, para na hora de passar o cartão você não errar o valor que está na sua conta. E hoje não. E antes de eu chegar, aí já tinha banco, uns 2 anos depois, já tinha banco na capital. Hoje tem na cidade de Gabo. Tem banco, comércio, cresceu. Houve um crescimento, né, lá na cidade. A impressão que você tem é que você está todo o tempo num sítio, mas houve um crescimento. Tem banco, o comércio aumentou, chegaram mais pessoas, está uma população bem maior. Então, hoje, há um lucro. Aqueles que estão indo hoje para Guiné-Bissau, né, os missionários que estão se voluntariando para ir, já pegamos um caminho feito. Hoje nós temos, você pode carregar o seu celular, na energia lá na base, nas placas, a hora que você quiser. Antes você só tinha 3 horas de energia, de 7 às 10 da noite, que foi no ano que eu cheguei, e até um tempo que o gerador que nós tínhamos pegou fogo. E aí ficamos 2 anos totalmente sem energia. Eu dizia, eu acho que eu não vou sobreviver. Porque quando você tira a energia, né? Mas eu sobrevivi. Hoje eu entro e saio, às vezes eu estou no ambiente dentro da casa e eu não acendo a luz, fico lá. Eu vou no banheiro, eu estou enxergando, estou vendo as coisas, eu não preciso acender a luz, se dá para me ver, se eu estou no quarto. Minha irmã fica dizendo, por que você não acende a luz? Eu digo, porque eu fico economizando a bateria. Aí eu me lembro que eu não estou lá, eu digo, é verdade. Acende. Mas assim... Vou levar minha sogra para lá. Vou levar a sogra? Olha só. Minha cunhada também. Então, Liga a luz. eu tenho muita vontade de levar a sua sogra, mas eu acho que é um pouco difícil, ela não quer ir. Sim, aí fala aí, você está no assunto da questão amorosa, você casou, vamos agora para momentos sentimentais. Casei, né? Isso explique quanto tempo se você já foi casada ou não. Eu já foi sempre solteira. Não, eu já fui casada antes, né? Antes de conhecer Jesus, antes de ter esse encontro, eu tive um casamento, né? Um relacionamento, a gente casou, não deu certo. Tem uns 20 e tantos anos que a gente se divorciou. E agora, já com 60 anos. 60 anos, parece Eu não. casei, mas eu já tenho 61. Rapaz,
E aí, né, eu conheci Ricardo em Gâmbia, através de uma outra missionária, de um projeto que ele trabalhava. A gente se conheceu, mas a gente não deu muito certo. Assim, quase 2 anos depois, a gente voltou a conversar. Ele disse que sempre que ia orar por Guiné-Bissau, vinha o meu nome. E ele dizia, não, mas eu não vou orar por aquela mulher, não, que não sei o quê, porque a gente não... E nesse período aí, de quase 2 anos, eu deixei de conversar com ele. E ele veio, né, para... No Face, ele pediu, manda o seu número, onde é que você está? Você está aí na Guiné-Bissau, você está no Brasil? Mandei o número, a gente voltou a conversar. Começamos a orar. E aí fomos vendo, né, se a gente dava certo. Quando já estava, acho que quase saindo da pandemia, aí ele ia para Guiné-Bissau, foi adiado o voo por 5 vezes, né? Cada vez era 30 dias, mas chegou. Depois de muitos anos, mais de 20 anos, fomos o casal a fazer o casamento na Embaixada do Brasil. Nós casamos na Guiné-Bissau. Fizemos um casamento africano e um pouco abrasileirado. Cláudia dizendo, foi tudo tão organizado, porque você não estava lá. E assim, estamos aí. Né? Ele não está aqui comigo porque ele está em Paulo Afonso. Se ele tivesse aqui, ele ia gostar de falar também. Ele fala. Já está convidado, já. Se antes dele ir, você já está convidado a voltar aqui. Aqui a gente volta aqui, ele fala, né, as experiências dele. E nós estamos retornando agora em maio. A gente veio por 1 ano e que não vai dar 1 ano, porque precisamos retornar antes das aulas começarem, que começam em outubro, mas há uma preparação, né? Mais uma vez vai ter aquela mudança de direção, vai passar para nós, esse negócio todo. E estamos na luta para comprar as passagens. Essas custam, a gente está vendo lá com a menina, dá 14 mil e algumas, arredondando, dá uns 15 mil reais. Que é 14 mil as duas. Está mais caro que para a Suíça. E quanto mais se aproxima do dia da viagem que você quer, mais cara fica, né? Então, a gente está aí nessa luta, a gente está buscando entre os parceiros, está indo nas igrejas para ver, né? A nossa igreja está junto também, a igreja a qual nós congregamos, mas é um valor, bem, né? Mas nada é impossível. Né? Para Deus, nós vamos conseguir sim. Né? 50 pessoas com 25 para a gente poder pagar parcelados e fazendo o que Deus tem colocado no nosso coração para vender, para fazer coisas que também não são apenas as passagens. Né? Tem nossa estadia lá, tem toda uma coisa. Então, tem o desafio de comprar um transporte para que a gente possa se locomover para ir para a escola do interior. E a gente crê que tudo é possível. Não parênteses aí, né? É um desafio. Porque a senhora é bem amiga da minha sogra, né? Abrindo parênteses aí, entendeu, minha sogra? Oh. E a esperança para você, ao cheiro das águas. Então, a esperança. É o que eu digo. Aproveitando também, Nava, em relação a isso, aproveitando esse momento, então não sei se você queira deixar, será o número de um Pix, alguma coisa, para que alguém possa doar. Então esse é o momento, né? Para que aí alguém da nossa audiência possa querer doar, fazer dar essa oferta a você. Então se você tem algum número de Pix, alguma coisa que queira divulgar, pode divulgar aí. Divulgar agora? Pode divulgar agora. Porque é um desafio muito grande, né? Porque 14 mil, 15 mil é muito 14 dinheiro. mil. E
quanto mais você demora para comprar, mais o negócio de uma semana para outra, que é isso. Isso, tá, você pode, se você tiver o número do Pix, você pode botar o número da conta, a agência. Comentário, né? Vamos tentar colocar aí nos comentários, mas é bom que você possa falar aí, né? O Pix da Caixa Econômica é de Nalva de Oliveira Calado Lima. O CPF 510-667-265-15. Pronto. A gente vai colocar aí nos Depois comentários, vamos você colocar nos coloca. comentários. Outra coisa interessante, fala aí o seu Instagram para que as pessoas conheçam e queiram também até entrar em contato com você pelo direct do Instagram. Ok. É arroba É de Nalva _ Calado. E o Gmail, né? Você quer também? o e-mail. O e-mail é nalvinhacalado@gmail.com. E tem o WhatsApp. Sim. Esse é o celular que acho que eu lembro. 75 99 138. Acho melhor depois eu passar no coisa, né? Porque eu não melhor. tenho costume com o meu celular, com o número do meu celular. Certo. Viu? A gente coloca E a aí gente passa, a gente coloca. seu Instagram, o número do Pix. Se você quiser entrar e ver as coisas lá postadas e do nosso trabalho e nos ajudando, né? Em oração, contribuindo também com dinheiro, essas coisas todas. Financeiramente, tudo é bem-vindo, né? Assim, é algo que que sempre a gente tem falado. Você também faz parte, né? Ajudando uma criança daquela, né? A gente tem umas criancinhas ao longo da estrada, quando a gente passa para ir lá para outra escola, que elas ficam aprendendo meu nome, aí fica gritando, não, a gente para, conversa aí, quer bola, né? Porque toda criançada lá tem um sonho de ser jogador. Então, e quer uma bola. A gente levou uma bola para 30 crianças brincarem. Depois uma bola só, imagina a confusão, né? De toda a faixa etária querendo brincar só com aquela bola. E quando passamos no outro dia, cadê a bola? Tá seca. Mas é isso aí. Então vamos para os nossos finais, né? Foi um papo muito legal aí. Mas aí já deixar o convite do seu esposo. Se às vezes vocês forem, para a gente bater um papo com ele também seria muito interessante. Tem mais alguma pergunta, Ronaldo? Acho que só a parte ela falou bem resumida a questão amorosa, né? Como é que é vocês lá, né? Os costumes, vocês aqui no Brasil pode se beijar, pode pegar na mão. Como é uma vida de casal num país estrangeiro? Então, a gente chegou e fomos nos readaptar, né? Porque lá o costume o casal ele não anda de mão dadas, né? A mulher e o homem, claro, vai estar sempre na frente, a mulher atrás. Que é como o islamismo é assim, né? O muçulmano é assim. Mas o homem pode andar de mão dada com outro homem. Não tem nada de homossexualismo, esse negócio todo. São tudo macho mesmo. Mas eles andam de mão dadas, abraçados. E com sua esposa, ela vai lá atrás, ele chega sempre primeiro nos lugares, ela vem depois, ela que leva a menina, ela que cuida, ela que faz, e ele está aí. Então, assim, você não vê nenhum casal se agarrando, se beijando, como a gente vê aqui, né? Uhum. Não, todo mundo... É só de noite, quando o escuro chega... As paredes. A escuridão tremenda que tem lá, né? Porque na rua não tem energia. Algumas pessoas têm energia na casa. Então, assim... E a gente... Você acaba
entrando nessa onda, por mais que a gente não, como a gente sempre fala, vamos quebrar isso, fazer a diferença, vamos sair de mão dada, mas as pessoas olham, é tão estranho É um tabu, né? que a gente, quando a gente chegou aqui, não que a gente ande, ele vai lá na frente ou lá, não, né? Nós, estrangeiros, a gente não faz isso, a gente está sempre junto, chega junto, mas o pegar na mão, o andar abraçado, a gente está voltando, vamos andar de mão, às vezes vamos lá do outro, vamos pegar na mão, pra gente, porque já é o costume, assim, de estar lá com o povo. Você chega em uma festa, ou em alguma outra cerimônia, num velório, numa coisa, você sempre vai ver os homens de um lado, as mulheres do outro. Sempre. Até entre os jovens, eles estão em festa, em alguma coisa, os homens estão de um lado, as mulheres estão do outro. Né? Dançar agarrado, você não vê isso lá. E quando eles veem alguma coisa do Brasil, de outro lugar, né, que estão os casais dançando, eles acham estranho. Não. Cada um, todo mundo muito, eu não sei como é que nasce tanto menino, mas nasce porque Só à noite. só à noite. De dia, né? De dia mudou também uma questão em relação a isso, porque você não via um homem falar com uma mulher. Hoje eles já param, conversam, já tem mulheres no governo, tem mulheres que, antes as mulheres não davam aula, hoje as mulheres guineenses dão aula, dirigem, que não dirigia, estão crescendo. Mas essa questão amorosa aí é tudo muito... Era a questão que a gente estava conversando, né? Conversando com Islânia, que eles fazem, geralmente as mulheres quando vão comprar os panos, os tecidos para fazer roupa, já compram para fazer a roupa dela, a camisa do marido e dos filhos. Então, você sabe que aquele homem que está com uma camisa igual ao meu vestido, ele é o meu homem. E aí teve uma brasileira que foi com uma escola para lá, uma escola de Jocum. E na formatura, os líderes da escola, eles não perguntaram e eles quiseram os dois fazer. Via na rua o povo, mulher vestida, né, com o mesmo tecido de lá da camisa do coisa, e eles fizeram. E confundiram a cabeça dos guineenses. Mas não disseram que eles não eram casados. E por que eles estão vestindo a mesma roupa? Aí, é verdade. E a gente só viu isso na hora que eles chegaram na formatura. A gente não... Eles não tiveram a curiosidade de perguntar. Então, assim, você vê um homem com a camisa... Mas se um outro tiver... Eu ganhei um vestido e Ricardo a camisa, do mesmo coisa. Aí era muito... Eu quis deixar agora o vestido, né, e a camisa. A gente tem que dar para um casal. Porque se eu dou um vestido para fulana e ele não tem nada a ver, então não vão usar. Né? Porque quando eles se encontrarem, aí só deu para um casal, assim, de irmãos. Aí ele disse, não, eu vou vestir e ela não. Eu vestir, você vai fazer o quê com ele? E ela, não sei o que fizeram. Mas aí são irmãos ainda. E uma outra coisa que veste todo mundo igual é numa festa de casamento. Então, todos os seus convidados que querem, que estão ali mesmo com você, eles vão fazer a farda. No nosso casamento, ele teve que pedir o pano umas 2 vezes e ainda escolher uma outra. Porque a metade do lugar, por causa dos alunos, né? Todo mundo queria ir para esse casamento, todo mundo queria vestir a farda. Porque eles estavam nos dizendo que nós éramos muito queridos deles. E eles estavam junto com a gente. Então, estava todo mundo com a mesma roupa. Aí todo mundo veste igual. Mas assim, é apaixonante, né, o povo guineense. Se você tem essa vontade de fazer missões, de sair, de dar um tempo, suas férias, né?
30 dias. Nossas passagens são caras porque somos 2. Mas se você é 2 mesmo, você quer doar 30 dias, 60, em qualquer área, naquilo que você sabe, você é bem-vindo. Na área da saúde, nós trabalhamos lá também com um posto, a gente chama de clínica, que precisa, todas as áreas lá precisam. Está fazendo para a Islândia. Aquilo que você sabe fazer, lá é bem-vindo. Doa as suas férias, só em estar ali com aquele povo, falando, né, do conhecimento que você tem, já é muita coisa. Ok. Então fica aí o convite, né? As pessoas querem conhecer lá, né, esse país lá. Então, A Guiné-Bissau. Guiné-Bissau, já fica o convite, né, para quem tem esse chamado. E eu queria assim agradecer a Nalva por essa oportunidade de nós ouvirmos você, do seu trabalho, da sua missão. Agradecer. Que assim você tenha muito sucesso lá e que o seu sonho, o propósito, se você tem algo maior a fazer, que ele seja concretizado e que Deus assim coloque pessoas para lhe abençoar e dar muita fé para você. A gente está com um desafio bem grande, implantar uma escola, uma sala, em uma dessas tabancas as quais a gente passa aqui, eles estão pedindo. A gente vai precisar sentar para dizer o nosso plano disso tudo, como é que é, e se ele aceita as nossas condições. Nós nos sentimos, né, eu e o Ricardo, bem desafiados a parar e implantar uma escola. Né, uma sala de aula para aquelas crianças que não têm, nesse espaço, nesse lugar, não tem nenhuma escola, nenhuma igreja. São todos muçulmanos, mas eu creio que a gente pode, né, alcançar, estar ali. A gente veio, mas ficaram 2 missionárias ainda fazendo a ponte para não se perder o contato e conversando com eles. Mas é isso aí. Eu que agradeço a vocês, né? Foi um prazer estar aqui. Em nenhum momento, quando a Cláudia falou, eu digo, não tem nenhum problema. E ela, se você não tiver cabeça, né, por causa da minha mãe que está internada, não, sem problema nenhum. Muito obrigada. Ok. Muito obrigado mesmo, de verdade. Inspirador, né, a história, né? Verdade. Espero que eu tenha contribuído. Ok. Então, vocês que estão aí, ouviram o nosso conteúdo, né? Mais uma vez peço que vocês compartilhem, curtam, divulguem o nosso canal e já também comentem, né? Coloque temas que possamos falar aqui no nosso podcast. Já coloque lá os comentários. Eu queria agradecer a todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau. E aí, agora?